quero dar boa noite e agradecer vocês, Gladys e Evandro, por estarem aqui, por poderem trazer aqui ao Farol Brasil mais detalhes sobre essa greve, né, dos servidores, que vocês estão em greve desde o último dia 29 de abril. Então, só queria, antes até de começar mesmo a fazer as perguntas todas aqui, conversar com vocês, só trazer algumas informações que eu peguei lá no site mesmo, né, da Associação dos Servidores do Ministério da Cultura. Aí, gente, o que a gente tem são dois registros fotográficos, um é esse de cima, é de Brasília, que são os servidores que lá em Brasília, em greve, né? E esse registro fotográfico embaixo é na frente do Gustavo Capanema, que é o edifício que foi reinaugurado na semana passada, em que os servidores do Ministério da Cultura em greve fizeram um ato, né? Manifestação diante da celebração que acontecia no dia 20, foi na última terça-feira, em que celebrou-se, né, a reinauguração do edifício Gustavo Capanema, muitas pessoas foram premiadas, acho que mais de 100 personalidades aí, entre políticos e artistas também. E aí, então, o que tem inclusive de informação é que o presidente Lula até recebeu parte dos manifestantes, conversou com eles ali. Então, só trazer esses dois registros. E aí, outra coisa importante que eu também queria destacar aqui, gente, é o cenário, então, do que está lá detalhado, para quem está vendo, mas eu vou falar aqui sobre cada um dos institutos que passam aí por essa questão mesmo, em relação às reivindicações todas, tá? As instituições que, segundo aqui a Asmin e os servidores aqui, como o Evandro e a Gladys, que estão em greve e vão conversar conosco, dão conta do seguinte cenário, tá? Que eu acho que é importante aqui só para frisar esses detalhes. O IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem 231 servidores perdidos entre 2009 e 2025. Lembrem que o IPHAN é responsável por preservar e promover 37 mil sítios arqueológicos, 24 mil bens materiais tombados e 60 bens imateriais registrados e muito mais. E aí o que a gente tem, então, é o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, de 750 servidores em 2010 para apenas 331 em 2024, e administra o Instituto Brasileiro de Museus 30 museus federais e monitora mais de 2.500 museus e pontos de memória em todo o país. Aí a gente tem a FBN, né, que é a Fundação da Biblioteca Nacional. É uma instituição, gente, do século XIX, de 1810. Ela perde progressivamente seus e suas especialistas para o Arquivo Nacional, que oferece plano de carreira, além de guardar mais de 9 milhões de livros, manuscritos, mapas e fotografias, e ter o site mais acessado de todo o governo federal, e é responsável por políticas públicas de livro, leitura, literatura e biblioteca. Aí a gente tem o FCP, que é Fundação Cultural Palmares, né, a Fundação Palmares, que tem apenas 20 servidores em toda a fundação. Foi criada pela Constituição de 88, atua na certificação e promoção cultural de mais de 3.700 comunidades remanescentes de quilombos. E aí a gente tem, por último, a Funarte, que está aqui, a Fundação Nacional das Artes, que dá conta de 226 servidores para 128 em 10 anos. Ela que é precursora do MINC, do Ministério da Cultura, responsável pela execução da política federal para as artes em todo o Brasil. E o MINC, Ministério da Cultura, completou 40 anos esse ano, que coordena as políticas culturais federais, atualmente com menos de 500 servidores ativos. Só com a Lei Rouanet já investiu mais de 50 bilhões no setor, com alavancagem de R$ 1,59 na economia. Mesmo com a sua extinção na pandemia, garantiu a execução da Lei Aldir Blanc,
que foi aí no contexto do governo Bolsonaro. E aí o que se diz, então, é sobre a questão do plano de carreira. Eu achei importante, Gladys e Evandro, desculpa aqui, né, fazer esse preâmbulo antes de ouvi-los, um pouco longo e falar um pouco de cada instituição, mas isso me chamou bastante atenção, que está lá no site da associação, porque acho que dá um cenário para a gente, né? Um entendimento da situação, então, dos servidores, sobretudo dessa perda sucessiva, né, de trabalhadores da cultura devidamente concursados e com as condições todas que aí eu vou partir mesmo para a pergunta, né, para ouvir vocês em relação, então, sobre a greve em si, né, então, gostaria de ouvi-los, né, em que contexto, como é que vocês se organizaram e a que se deve, para além, claro, disso que eu trouxe, né, para vocês falarem um pouco aí dessa realidade que vocês estão, passando, para a gente poder ouvi-los. Boa noite para vocês novamente. Fi Boa noite, Thalita. Você nos ouve? Sim, tô te ouvindo. Tá com um pouquinho de ruído, mas a gente consegue te ouvir. Tá. Só ir falando que Deixa aí eu a só gente aumentar um vai. pouco aqui. Isso. Tá bom. Gladys, se você me permite, posso começar? Você me complementa? A gente iniciou esse movimento, Thalita, depois de um histórico bastante difícil, de uma série de acordos que não foram cumpridos, né, pela gestão do governo federal. Esse movimento, ele se inicia após, falando só dessa greve que a gente está, a qual a gente está mobilizado agora, ele se inicia após 9 meses de espera de um retorno do Ministério da Gestão e Inovação, de todo um processo de articulação de um plano de carreira que foi elaborado por um conjunto de servidores, né, um grupo de trabalho que se mobilizou, tendo como orientação as diretrizes do próprio Ministério da Gestão e Inovação, a forma da gente conseguir costurar esse plano de carreira, se adequando às normativas esperadas, né, para esses processos de reestruturação das carreiras do governo federal, ou seja, foi um processo construído em conjunto com o NGI, com orientação, com as diretrizes que foram passadas por ele, e foi um processo feito de forma muito compartilhada com um conjunto de servidores, né, de todas essas instituições, essas autarquias que estão vinculadas ao Ministério da Cultura. Teve ali um grupo que se mobilizou de uma forma muito compromissada, muito árdua, para conseguir elaborar esse plano de carreira, atender o que seriam as expectativas do MGI num tempo muito curto. As pessoas, né, se desdobraram para conseguir escrever esse plano de carreira de acordo com as diretrizes, e a nossa expectativa é que a gente conseguisse cumprir o prazo, e esse grupo ele conseguiu entregar o plano de carreira no tempo exigido pelo Ministério da Gestão e Inovação, para que a gente pudesse entrar dentro do trâmite da Lei Orçamentária de 2025. Então, esse plano foi feito, né, a duras penas, mas com muito compromisso por aquele grupo de trabalho, entregue ao NGI em agosto de 2024, dentro do prazo, acordado com o NGI, e nós não tivemos mais resposta desde então. O acordo, né, o compromisso do MGI em dar um retorno para os técnicos, né, para os servidores do MINC, em relação ao projeto que foi aprovado, eventuais necessidades de correção, de ajuste, eles simplesmente não aconteceram, né? Foram uma série de reuniões que foram sendo desmarcadas, né? Esse processo foi sendo protelado ao longo dos meses, a gente perdeu o prazo, a gente não, né? Todas as pessoas envolvidas nesse processo perdemos o prazo para a inscrição na Lei Orçamentária de 2025. O ano virou o ano, né, de 2024 para cá, e essas reuniões continuaram sendo desmarcadas, né? Os compromissos firmados continuaram não sendo respeitados. A gente fez uma série de comunicações, né? O sindicato fez uma série de comunicações cobrando a MGI, mas então, né? A nossa parte foi cumprida. Nós fizemos o plano de carreira,
seguimos as diretrizes, apresentamos e estamos aguardando uma resposta, um retorno. Chegou um determinado momento que a categoria entendeu que não haveria, a gente não teria resposta desse processo se não houvesse um processo, né? Todo um esforço de mobilização ali e de articulação para pressionar, né? Para exercer uma pressão e obter uma resposta, um retorno que fosse. E aí, enfim, todo esse nosso processo de deliberação, né, de articulação para esse movimento de greve, para que a gente finalmente tivesse, enfim, algum tipo de retorno. E assim, é uma situação muito delicada, porque o que parece que, de fato, nós só começamos a ser ouvidos a partir do momento em que se deflagrou o movimento de greve. Nós tínhamos uma reunião marcada com o MGI que não foi desmarcada porque estávamos já em greve, todo esse processo de pressão, de mobilização, e todo um esforço desse coletivo de conseguir acessar canais de comunicação e de apoio a esse movimento para dar visibilidade à nossa demanda, que é uma demanda de 20 anos, não é pouco tempo, e não é uma demanda que está desarticulada das premissas ou das diretrizes que estão sendo colocadas para os planos de carreira do Poder Executivo. Houve, de todo esse coletivo que está mobilizado em torno desse movimento de greve, nós acessamos, né, parlamentares que têm um perfil progressista, que apoiam a causa, né, dos servidores da cultura, que têm sensibilidade para a área de atuação desses servidores, né, das políticas públicas de cultura no Brasil, para ter mais visibilidade. Inclusive, teve todo um movimento no sentido de colocar demandas para a votação da lei orçamentária, que aconteceu na semana passada também, né, de mobilização desses parlamentares, uma audiência pública que foi convocada pelo deputado Sâmia e pela deputada Érica Cocai, que mobilizou também a rede de parlamentares que têm, né, sensibilidade para essa questão. Toda essa movimentação, né, de uma série de ações coletivas, né, para se mostrar visíveis, né, para mostrar a importância, a viabilidade desse processo, desse projeto que a gente está apresentando com o plano de carreira. Um deles, um desses momentos que foi um momento muito importante para nós, que você citou, que foi a reinauguração do Palácio Gustavo Capanema no Rio, em que houve uma mobilização de todos os servidores do Rio de Janeiro e de uma série de colegas que se mobilizaram do Brasil. Acho que foram 9 estados que estavam representados ali, junto com os colegas do Rio de Janeiro, para conseguir, né, dar força a esse movimento e, de fato, fazer uma pressão que é necessária, a ponto, né, de fato, porque era um momento singular para nós, do IFAM, para os colegas da Biblioteca Nacional, os colegas da FUNAT. Nós trabalhamos no Palácio Gustavo Capanema, né? Eu trabalhei por quase 9 anos no Palácio. O Palácio ficou fechado por quase 8 anos, período de obras. Então, esse momento da reabertura, né, da reinauguração do Palácio Gustavo Capanema, ele é simbólico, ele é um momento muito expressivo, inclusive dessa volta do Ministério da Cultura, né, dessa possibilidade de fortalecimento dessa área de política pública da cultura no Brasil. Então, o fato do presidente Lula estar no evento, né, de ser também um momento em que se recupera a questão da ordem do mérito cultural, que havia sido também, né, interrompida durante o governo Bolsonaro, de ter todo aquele movimento, né, de pessoas que têm a sua trajetória ligada às atividades da cultura, né? E a gente conseguiu que alguns colegas subissem, né, participassem ali da cerimônia, fossem ouvidos pelo Lula, apresentassem a carta que tem, né, as principais reivindicações desse movimento, né, todo esse esforço de se adequar, inclusive, a uma política de reestruturação de carreira do próprio governo, e de mostrar a importância e de como esses servidores estão antenados com esse movimento, inclusive que se cobra muito de transversalidade, né, dentro do governo federal, dos servidores serem capazes de oferecer a sua expertise para outras instituições que são afins à área de cultura. Enfim, teve todo esse movimento que foi super importante para nós. Deu força também, visibilidade ao movimento e nos fortaleceu para continuar, porque uma primeira resposta que a gente teve do Ministério da Gestão e Inovação foi muito negativa. Ainda
que eles tenham finalmente não... Desculpa, Evandro, isso no começo da gestão agora, desse governo 2023, ou você fala essa resposta do Ministério agora, Agora, nesse processo da greve? isso, Tá. porque assim, esse processo de construção do plano de carreira que a gente encaminhou, de fato, para o Ministério, ele foi construído em 2024. Mas ele é fruto de toda uma experiência de mobilização dessa categoria de 20 anos e de retomada, né, desse processo de construção do plano de carreira a partir de 2023, porque de 2016 a 2022 a gente fez um esforço enorme para não desaparecer, né? Para a gente conseguir sobreviver enquanto categoria e enquanto instituições ligadas à preservação da cultura, ao fomento da cultura. Mas a partir de 2023 que a gente tem uma cena, né, da reestruturação do MINC, o restabelecimento, na verdade, do Ministério, toda uma euforia, né, em torno da retomada dessas atividades voltadas às políticas públicas de cultura, de fortalecimento dessa área, de eventual fortalecimento do Ministério da Cultura, a gente teve de novo condições de levar uma reivindicação que é muito antiga e que impacta diretamente na operacionalização dessa política. Porque nós temos duas dificuldades muito grandes em relação à operacionalização dessa política. Primeiro é a questão da própria estruturação das instituições, do orçamento das instituições, que ainda é muito frágil. A gente não dá conta de operacionalizar todos os processos aos quais a gente se coloca disponível para fazer e que fazem parte da missão institucional dessas autarquias, porque o orçamento ainda é muito restrito para que essas instituições consigam cumprir a sua missão institucional e os projetos sejam levados adiante. E a questão da remuneração dos servidores, porque a principal dificuldade que a gente tem tido é de evasão dos servidores, porque é uma das categorias, talvez seja a categoria mais mal paga do Serviço Público Federal. E a gente, embora tenha conseguido, por exemplo, no IFAM, salvo engano, foram 3 concursos, incluindo o meu, em 2006, depois um em 2009 e um em 2018. A gente mal consegue repor o quadro com esses concursos, mal tem conseguido repor. Você falou de um dos indicadores mais tristes que a gente tem. De 2019 até 2024, a gente perdeu mais de 200 colegas. Ou seja, o concurso de 2018, ele mal repôs a necessidade de pessoal. A gente não consegue, o que seria muito necessário, aumentar essa força do trabalho para dar conta de operacionalizar essas políticas. A gente não mal consegue reter esse corpo de funcionários. E Evandro, mas ou a Gladys também, né? Algumas questões aqui dentro da sua fala. A primeira é que eu fico imaginando que deve ser um sentimento dúbio quando vocês ali viram o retorno, né, do Palácio Gustavo Capanema, porque estavam ali. Vocês são diretamente envolvidos, né, com esse retorno, então acho que há um sentimento festivo, né, no sentido do retorno e da volta, inclusive, dessas nomeações da medalha, mas ao mesmo tempo vocês se encontram nesse contexto de greve, né, diante dessa reivindicação que é histórica, que tem pelo menos 20 anos, que é a questão da construção do plano de carreira. Então eu imagino que é um sentimento dúbio que fica, porque você fica feliz, eu imagino, né, pelo contexto todo, mas ao mesmo tempo há esse quadro, esse cenário da falta de valorização por parte, né, dos servidores, né, com relação aos servidores. Isso é uma coisa. E a outra coisa que eu queria ouvi-los por exemplo, teve esse concurso de 2018, né, Evandro, como você falou. Qual é a justificativa? Vocês saberiam dizer por qual razão esses quadros não são repostos? Por qual razão? Eu citei aqui todas as outras instituições e há assim, explícito quadro de déficit de funcionários, né? Falta realmente de funcionários e isso acarreta certamente
numa questão da eficiência na hora de apresentar os resultados e o trabalho de vocês, porque falta gente para o tanto de trabalho que cada uma dessas instituições tem. Mas vocês têm a informação do por qual razão, se já foi, por exemplo, ocorreu concurso, como vocês citaram no caso, né, da realidade de vocês no IFAM, esses quadros não foram repostos? E também se vocês têm informação sobre o porquê não são realizados novos e mais concursos, né, para que esses quadros todos sejam, colocados, né, esse número, gigantesco de servidores que faltam e que há esse cenário todo que eu acabei de colocar aqui, né, que fui elencando cada um desses quadros dessas instituições. Fiquem à vontade, tá, se a Gladys quiser falar, o Evandro complementa ou vice-versa, Claro. a pergunta vai para vocês, aí vocês podem ir falando, a gente vai organizando aqui, tá? Eu acho que a Gladys está com alguma questão de conexão. Pode falar, Gladys, para a gente ver se a gente consegue te ouvir. Tá sem som. Tá sem som. Estão conseguindo me ouvir? Consegue me Agora ouvir sim. agora? Agora sim. Tá, boa noite, desculpa. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade da gente estar podendo ter esse espaço. Eu gostaria de deixar bem claro que esse não é o primeiro canal, nem o único que a gente entrou em contato para solicitar que a gente pudesse manifestar, né, ter apoio à nossa greve, porque o que nós temos que compreender é que o serviço público, ele não é de um órgão, o serviço público ele é uma estruturação de um Estado. Cultural, existe uma política do Estado brasileiro de desmonte da cultura, porque, assim, se a gente puder realmente ter a valorização dos servidores da cultura, nós estaremos entrando num campo de batalha para poder a gente pensar sobre o Brasil. Somente um país como o Brasil, que não valoriza seus servidores e sua cultura, pode bater continência para a bandeira americana, porque é um tipo de país que não conhece a sua própria história. Então, o desmonte da cultura não é algo que acontece alheio a uma política de Estado, e uma tentativa de fazer com que a gente não tenha a valorização do que seja patrimônio cultural no nosso país. Então, nós temos o quê? A cultura ela está sendo sucateada e cada dia menos servidores para que a gente não consiga ter o atendimento ao público e aí a sociedade fique contrária aos seus servidores. Então, hoje, a greve da cultura, ela não é uma greve para que os servidores tenham um plano de carreira pura e simplesmente, mas é para garantir que a cultura no país ela consiga ter continuidade. O Ministério da Cultura, ele surge em 85 como um grande ganho da redemocratização, porque havia um entendimento de que a cultura é um direito fundamental. Então, quando a gente vai lá e não valoriza os servidores, a gente tem uma carreira desestruturada e uma evasão de especialistas. Então, hoje a gente teve aqui falando sobre as escolas de São Paulo, estivemos aqui falando sobre esse absurdo que é a tentativa de passar esse licenciamento ambiental, porque o IFAM também está dentro do licenciamento ambiental, coisa que a Fundação Cultural Palmares estava e foi tirada em 2021. Então, a gente não pode esquecer que é uma construção de país onde quer se manter o Brasil somente pensando em venda de commodities, um país completamente vinculado a mandos e desmandos estrangeiros, e somente um país que não compreende a sua própria história é que não entende que o maior patrimônio é o seu povo. O povo brasileiro e todos esses patrimônios que a gente tem, a gente está falando de um espaço de debate, um espaço onde a gente está sempre em lutas, e também é um espaço onde a gente está, a todo momento, tentando garantir que a sociedade esteja ali sendo representada. Então, não é à toa que a cultura é um dos principais ministérios que são, de alguma forma, desestruturados, porque assim a gente não consegue pensar de uma perspectiva de país.
Como é que a gente pode pensar em pessoas que se dizem que são nacionalistas, se eles não conseguem pensar qual é a ideia de identidade nacional? Eu estava vendo uma discussão sobre quem é mais nacionalista, se é o da esquerda, se é o da direita, mas há um grande problema que a gente enfrenta, é porque os servidores da cultura, eles não conseguem, de alguma forma, fazer com que a sociedade entenda o tamanho e o quanto a cultura brasileira ela é uma cultura extremamente rica. A nossa cultura ela é algo que não tem nada parecido nem igual que tenha o tamanho da grandiosidade do nosso povo. Então, eu acho que esse desmonte da cultura é para poder continuar a gente tendo pessoas batendo continência para a bandeira americana, para as pessoas acharem que depredar o patrimônio público é vincular a reforma administrativa como o último embate contra a classe trabalhadora, depois da reforma trabalhista e a previdenciária, e aí agora vem esse desmonte com a reforma administrativa. Por quê? Porque nós estamos falando de uma tentativa do MGI de fazer um acordo sem os nossos sindicatos, um acordo sem servidores. Então, é óbvio que esse esvaziamento da cultura, ele é pensado para que nós, servidores, a gente fique numa situação em que a sociedade ache que o que a gente presta é um mau trabalho e que seja passível de a gente conseguir fazer todas as privatizações. Então, isso é característica de um Estado privatista, que tende a falar que nós, servidores públicos, somos menos capacitados ou prestamos um serviço pior do que a iniciativa privada. Então, isso é uma forma como se pensa o país. Isso não é uma questão somente do setor da cultura. Nós temos aí, no período da pandemia, sendo falado que o servidor era fome, nós estávamos com as geladeiras cheias. Então, é toda uma coisa pensada para desestruturar. E quando chega para a realidade, pelo número tão pequeno de servidores, a gente não consegue fazer a nossa missão institucional. Não dá conta Então, o que nós temos que do tamanho da demanda, é que a né? gente não precisa de menos. Estamos falando de um corpo técnico, assim como o IBAMA, assim como o IFAM, extremamente técnico, com especificidades de trabalho que nós não temos em nenhum outro lugar sendo produzido. Então, assim, o corpo técnico do IFAM, por exemplo, eu que sou arqueóloga, na Constituição Federal, no artigo 20, está dizendo que são bens da União o que lhe pertencem, o que vier lhe pertencer, os sítios arqueológicos. Então, é uma atribuição exclusiva do IFAM falar sobre patrimônio arqueológico. Então, eu acho que a gente tem que pensar que tudo isso ele não é fora de uma lógica neoliberal e de do trabalho no país. Mari, olha, eu não sei se sou eu ou se são vocês. Para mim, cortou um pouco aqui a fala da Mari, mas a gente conseguiu entender. E aí vai a minha pergunta. Gladys, né? Gladys Mari, que eu vi alguém aqui falando parabéns para Mari. Gladys e Evandro, só que, por exemplo, essa sua fala muito contundente, ela traz, o que me parece aqui, ela faz uma frente de um cenário apresentado pelo Mink, de como eu sempre repito aqui, como de algo a ser celebrado, como um clima festivo. Há incentivos bilionários a partir das suas leis, né? Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, tem a comemoração, e importante, legítima, sobre a celebração dos 40 anos do Ministério da Cultura. Houve esse evento, né, na reinauguração do Palácio do Gustavo Capanema. Então, assim, e aí, em relação ao audiovisual, por exemplo, essas duas premiações recentes em relação ao filme Ainda Estou Aqui, agora o filme premiado em Cannes. Então, assim, eu estou trazendo aqui um retrato de que parece, no senso comum, e a partir da grande imprensa, e a partir da propaganda institucional do governo, que está tudo muito bem com a cultura do país. E aí, quando você
traz esse relato, né, e a gente traz aqui, coloca aqui um pouco do cenário dos servidores do Ministério da Cultura a partir de cada uma dessas instituições, vocês aqui representando o IFAM, a gente vê que a situação tá muitíssimo distante da gente celebrar, pelo contrário, inclusive, né. Então, assim, o que me parece é que há uma divergência realmente de retrato quando a gente está pensando e falando de cultura, porque você traz esse relato, Gladys, e aí se você vai olhar a partir do que a gente tem visto na grande imprensa, que a gente tem visto a partir da propaganda do governo, é que tá tudo muito bem com a cultura do país, né? Então, assim, eu queria ouvi-los, Mas eu assim, acho a que o partir próprio Capanema... Pode falar, Gladys, por favor. Desculpa. Eu acho que o Capanema, ele é explícito. Primeiro que a gente não pode esquecer que propaganda é tudo, né? E a gente vai falar aquilo que a gente quer falar. O Capanema é um exemplo do que eu estou dizendo. O que eu estou falando aqui é uma denúncia. O Capanema estava cheio de artistas. Cadê os servidores? Onde estava cada um dos servidores que colocaram a mão na massa e fizeram o restauro do prédio? Onde estavam os servidores da cultura? Foi um prédio realmente onde eles estavam entregando medalhas, né? Para quem? Para quem foram essas medalhas? Eu não vi ninguém que realmente participou dessa reestruturação, desse restauro, da batalha, da briga, do dia a dia. Mão de obra, o trabalhador. Onde estava o trabalhador nesse evento? Então é isso. Não adianta, não existe cultura sem servidor. Não existe cultura sem pessoas. Não existe cultura sem trabalhadores qualificados. Eu não estou falando de uma mão de obra qualquer, como o MGI quer nos falar, que é assim, ou você está contente, se você não está contente, preste o concurso e vá para outro lugar que tem um plano de carreira. Eu estou falando de um grupo de servidores extremamente qualificados. São formações, no IFAM, por exemplo, nós somos um número de gente que tem mestrado, doutorado, que tem titulações acadêmicas, fora do normal. Então, assim, não que eu estou dizendo que isso seja o mais importante dentro de uma questão cultural, mas onde estavam os detentores? Onde estavam as populações? Onde estavam os quilombolas? Onde estavam os indígenas? Então, a gente pegou, entregou um monte de medalha, né? Porque há uma tentativa de colocar o audiovisual em uma posição de destaque em relação aos outros servidores. Mas quem realmente faz a distribuição e a política acontecer é o servidor técnico que está atrás do computador. E ele não estava lá no Capanema. Então é isso. Propaganda é tudo. E nós não estávamos lá. Então isso demonstra que realmente é uma tentativa de fazer cultura sem servidor. É cultura sem povo. Sem povo não é cultura. Então o que estão fazendo? Simplesmente maquiando. É maquiagem da realidade. Perfeito. Você me permite, Thalita? Claro, por favor, Evandro. Eu acho que a gente percebe que existe uma dissonância muito grande, né, entre o discurso, o que é vinculado na imprensa, essa imagem que se constrói, e a situação do quadro de servidores que fazem essa política acontecer, por exemplo, e das próprias instituições. Porque, assim, há conquistas que são importantes e a gente tem, de fato, celebrar. A Lei Paulo Gustavo, a Política Nacional Aldir Blanc, são conquistas importantíssimas que não têm precedente nesse país. De fato, vão viabilizar investimentos na área de cultura que a gente nunca teve, e de fato são conquistas. Isso estava na fala do Lula, por exemplo, né? A importância dessas conquistas que foram conquistas do processo de mobilização também dentro do Congresso, com esses parlamentares que têm sensibilidade para a causa cultural. Ou seja, isso é um ponto positivo, e de maneira nenhuma a gente diminui isso. Agora, por exemplo, a nossa ministra Margarete Menezes, quando ela teve fala no evento, ela destacou a importância dessas conquistas, mas também reforçou a importância de que esse quadro de servidores seja valorizado, porque é o quadro de servidores que vai sustentar essa política acontecendo, né? A gente tem uma série de processos para que esses investimentos cheguem à área cultural. A gente tem avaliação de projetos, a gente tem toda a fase de fiscalização, né, de avaliação de prestação de contas. Isso tudo acontece a partir do trabalho
partir não, com acompanhamento desses servidores da área de cultura. Senão você não tem nenhuma forma de conseguir fazer com que essas políticas cheguem para quem precisa, que é para a sociedade, certo? Então, você tem aí um descompasso entre essas conquistas, que são sempre colocadas em primeiro plano, e a realidade das instituições e dos servidores que têm que operacionalizar essa política. Você estava falando dos concursos, e só para relembrar, por exemplo, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, não tem concurso há 15 anos. O quadro de servidores do IBRAM caiu de 750 funcionários, servidores, em 2010 para menos da metade em 2024. 330 funcionários, servidores. A FUNAT não tem concurso há mais de 10 anos. Os números de servidores caiu de 226 em 2014 para 160 no ano passado. E você falou da questão da reposição de quadros. O IFAM teve alguns concursos? Teve sim. Compôs quadro? Compôs, mas não consegue segurar os servidores na casa. Por quê? Porque a carreira ela não tem atrativos para que os servidores se mantenham trabalhando, né, nesse contexto. Seja pela precariedade da instituição, que não tem orçamento para dar conta da sua missão institucional, para realizar os projetos, para levar à frente essa política, como os servidores que têm uma responsabilidade desproporcional em relação aos seus vencimentos, não conseguem se manter. Fica você falou, é um sentimento agridoce, né? É um amargor na boca, porque a gente vê todo o empenho, e é um empenho compartilhado, né, do pessoal que está à frente do Ministério também, do compromisso que eles têm com essa política, de todos os servidores que abraçam essa causa e tentam fazer essa política acontecer. Você tem um tremendo descompasso entre a expectativa que a gente projeta para o público e o que de fato a gente consegue realizar, sempre muito aquém, e aí é uma pressão sobre os servidores muito desproporcional, porque são responsabilidades, e como a Gladys colocou, que tem a ver com uma capacitação profissional, uma qualificação profissional que é muito alta dentro dos servidores para conseguir dar conta de todas essas atribuições. Por exemplo, uma área da cultura que movimenta muitos recursos, a partir da Lei Rouanet, Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC. Os servidores, não só do IFAM, mas de outras autarquias, são responsáveis, por exemplo, por analisar a viabilidade dos projetos que vão captar recursos. Inclusive, a viabilidade orçamentária dos projetos. Ou seja, os servidores vão avalizar esses projetos que vão captar recursos e vão ser, de fato, executados. No caso do licenciamento ambiental, que a gente está vivendo esse drama absurdo, né, a partir da votação no Senado desse PL que ficou conhecido como PL da devastação, os técnicos, por exemplo, do IFAM, têm a atribuição sobre um volume de processo de licenciamento ambiental que vai muito além da capacidade que a gente tem de dar conta, de responder por esse processo. Tem alguns indicadores aqui que são, acho que a Gladys, inclusive, separou aqui para a gente mostrar, que são alarmantes. Assim. Deixa eu ver se eu consigo recuperar rapidamente. O volume de processos de licenciamento ambiental que entrou no IFAM de 2015, que é a partir do momento que a gente tem uma normativa específica para dar conta desse processo em que o IFAM é um órgão anuente do licenciamento. Não é o IFAM que faz o licenciamento ambiental, né? São as instituições ligadas ao meio ambiente. No caso de São Paulo, enfim, o órgão de licenciamento do Estado de São Paulo. O IFAM é um órgão anuente e ele vai ser consultado sobre possíveis projetos, né, possíveis empreendimentos que impactem patrimônios que são reconhecidos, que são acautelados, que são valorados. Patrimônios tombados, bens registrados e, sobretudo, sítios arqueológicos. Gladys, se você puder me ajudar com esses indicadores, se eu não me engano, foram mais de 10 mil processos de licenciamento ambiental que deram entrada no IFAM, de 2015 a 2015. E o IFAM,
Evandro, ele entra em que sentido? Ele também faz parte do processo para poder dar o aval para os licenciamentos? Ele faz Isso. também, junto com o IBAMA, por exemplo, com os técnicos do meio ambiente, ele também vai entrar para poder fazer esse tipo de avaliação e também assinar o aval do Isso. processo de pedido de licenciamento. Tanto o IBAMA quanto a CETESB em São Paulo, que são os órgãos licenciadores, eles Sim, vão o IFAM. consultar o IFAM sobre processos, e aí já se criou, né, uma dinâmica de avaliação desse processo, em que os próprios empreendedores, sabendo que o IFAM precisa ser consultado no processo, sobre possíveis impactos ao patrimônio, já se antecipam e apresentam a documentação para que a gente possa avaliar, possa dizer, por exemplo, se são necessários estudos mais específicos para alguns projetos, né, alguns empreendimentos que têm um impacto imenso, e muitos desses empreendimentos são do poder público, né, obras de infraestrutura, estradas, barragens. Muitos desses empreendimentos envolvem mineração em territórios de comunidades tradicionais, são comunidades que são detentoras de bens culturais imateriais que são registrados. Então, o IFAM vai se pronunciar, vai consultar a comunidade sobre o potencial dano que aquele empreendimento pode causar. A gente, como já tem um trabalho com as comunidades tradicionais, a gente já conhece o processo de mobilização das comunidades, já sabe, muitas vezes, consegue antecipar o tipo de dano que aquele empreendimento vai provocar. O grupo de servidoras e servidores da área da arqueologia tem noção do tipo de impacto que um determinado empreendimento de infraestrutura pode causar em sítios arqueológicos. Não só os sítios arqueológicos que já são cadastrados, já são conhecidos pelo IFAM, mas potenciais danos sobre outros sítios que a gente ainda não conhece. Então, os técnicos têm essa responsabilidade de indicar quais são as medidas, né, de preventivas que cada projeto tem que adotar, para que a gente não perca um patrimônio que muitas vezes a gente nem conhece ainda. Então, é esse descompasso entre a enormidade, né, de responsabilidades e atribuições que são colocadas a esses servidores e as condições de permanecer na instituição. As condições, né, de fazer esse trabalho de uma forma bem feita, porque o compromisso existe por parte desses profissionais, é inegável. Né? A gente trabalha muitas vezes em condições adversas. Mas de manter esse quadro de servidores. Você falou da questão dos concursos, porque a gente não consegue repor esses quadros. A gente tem duas questões. Tem a evasão, profissionais que vão procurar melhores condições de carreira e de trabalho em outras instituições, e os funcionários que se aposentam também, né? E aí, os concursos, os pouquíssimos concursos, eles não dão conta, mesmo que as pessoas, né, entrem na instituição, não dá conta de repor esses quadros. Não é um número suficiente sequer para manter um quadro que seja condizente com todas essas responsabilidades, mesmo que entrem novos colegas. Que bom que entram, mas ainda assim, você vê por aquele indicador que você mostrou, de 2019 a 2023, a gente tinha perdido quase 200 funcionários no IFAM que foram buscar outras oportunidades. No concurso nacional unificado do ano passado, a gente teve a indicação de que 40% do efetivo do Ministério da Cultura se candidatou ao concurso. Concurso nacional Quer dizer, unificado. foi buscar outras oportunidades. E só no IFAM nós perdemos 40 colegas que foram para outras Nossa, que triste isso. nesse concurso nacional unificado. E aí, a Gladys tem toda a razão quando ela diz que é revoltante quando o representante do Ministério da Gestão e Inovação, no ano passado, numa mesa de negociação, né, de avaliação do plano de carreira, numa audiência, na verdade, diz para nós que se vocês não estão contentes, que procurem outra carreira aqui, né, e respondam melhor às suas expectativas. Mas o povo que trabalha na cultura tem uma vocação para fazer o que faz. Sabe? Além de todo esse investimento numa qualificação profissional, tem amor a trabalhar com cultura, tem amor a trabalhar com patrimônio histórico, tem amor a trabalhar com as comunidades tradicionais que são detentoras, tem amor à pesquisa, aos sítios arqueológicos, sabe? É uma questão de vocação, as pessoas não podem simplesmente abandonar uma história, uma trajetória,
e deixar uma área de política pública morrer, que é o que a gente está vendo acontecer, porque assim, entre essa enorme disparidade do que é colocado para a imprensa, né, em relação à área de cultura no país, e o que as instituições conseguem fazer, de fato, com os recursos que têm, a gente vê uma área minguando, e não se tornando mais forte, mais fortalecida. É um quadro de funcionários que vai diminuindo sensivelmente e que não dá conta de levar essas políticas públicas ao que elas se pretendem, que é, de fato, a democratização da cultura. Tem uma questão que me chamou Eu bastante gostaria só de atenção. enfatizar que, só uma coisinha rapidinha, Pode falar, por favor. eu gostaria só de enfatizar que, assim, a gente, além de estar no licenciamento ambiental, nós nós trabalhamos também, né, com a lavagem de dinheiro. A gente sabe que muita lavagem de dinheiro é feita a partir de obras de arte ou a partir de venda desse tipo de material. Material arqueológico, por exemplo, é proibido. Então, o IPHAN trabalha também com uma área internacional. A gente trabalha com repatriamento, pedido de repatriamento, fazendo a devolução ou pedindo para o país. A gente trabalha com a COAF, a gente trabalha junto com a Polícia Federal, a gente trabalha junto com a Interpol. Então, esse tipo de servidor não é um servidor transversal, ele é um servidor específico. Nós temos os dois órgãos, as vinculadas ao MINC, que tem um trabalho muito específico. Então, eu gostaria de enfatizar que o IPHAN, a gente sabe que o licenciamento ambiental não é feito somente pelo IBAMA, e se as pessoas não sabem disso, eu gostaria de enfatizar que as estaduais e municipais são um número muito maior, o IPHAN trabalha com licenciamento ambiental com um número muito maior do que até mesmo o próprio IBAMA. Então, a gente precisa entender que nós fazemos parte do meio ambiente, nós seres humanos, e é por isso que, dentro do licenciamento ambiental, nós estamos presentes. Nós temos capilaridade, temos 27 superintendências, nós temos escritórios técnicos, e a gente está falando de um quadro de servidores que não dá conta de fazer o mínimo necessário. A gente também tem essa questão de leilão e venda de obras de arte, a gente é chamado, às vezes, para poder fazer a identificação de material. Então, assim, nós não somos somente um órgão cultural, o IPHAN, ele é um órgão de fiscalização. E como é que eles estão pensando as estruturas das carreiras fora da cultura? Eles vêm colocando servidores contra servidores, colocando quando são próprias de Estado. E eu não sei compreender por que a cultura é considerada uma carreira de Estado, já que eles têm uma visão tão mínima. Então, eu só gostaria de enfatizar isso, que a cultura não é somente aquilo que a gente vê na televisão. A gente está falando de cadastrar sítio arqueológico, fazer a gestão desses sítios. A gente que está em São Paulo, por exemplo, temos 9 arqueólogos, nós temos ainda 59 instituições de pesquisa que a gente tem que dar conta. Nós é que fazemos a movimentação de bens arqueológicos dentro do país. Se for mandado para fora para fazer datação, tudo, a gente tem que passar pelo IPHAN. Isso, a mesma coisa com os bens móveis, porque se for antes do período republicano, não pode o país. Também passa por isso. Então, assim, para fazer escavações arqueológicas no país, tem que ser publicado portaria autorizativa. Então, tudo isso passa pelo IPHAN. Fora os colegas de outros setores da cultura, porque a cultura, ela não se limita só a isso que a gente vê na televisão. Existe todo um trabalho muito burocrático, né? E eu gostaria de enfatizar que nós somos um setor, não só um setor cultural, mas também um setor de fiscalização. Então, muitas coisas não acontecem, muito dinheiro não sai, né, por lavagem de dinheiro, tal, porque nós temos um corpo de servidores concursados que estão à frente para tentar meio que minimizar também a corrupção que a gente pode ter em outros órgãos, que às vezes são indicações políticas. Então, eu gostaria de enfatizar a importância da estabilidade, a importância de servidores capacitados e a importância que a gente tem que dar para esses servidores que, por terem a estabilidade, eles podem fazer as denúncias quando a gente consegue identificar algum tipo de problemas, né, que a gente viu na época da Covaxin. Foi um servidor de carreira que denunciou. Então, eu vou enfatizar isso. A cultura é muito mais do que a gente está vendo na televisão, é muito mais do que cinema. A cultura é a gente ir lá falar com a pessoa que está na sua comunidade, que está sendo invadida por um grande empreendedor, é a gente ir lá e falar que não
pode ser construído um prédio, né, lá no Centro Histórico de Salvador, e a gente ter esse prédio com a sua obra embargada. A gente está falando com as comunidades e povos de terreiro, quilombola, suas comunidades indígenas. Então, a gente está falando de cultura como uma questão de inclusão social e uma questão de política para o povo. E é por isso que a cultura ela é tão atingida e tão atacada, porque nós estamos falando do Brasil real, não aquele Brasil imaginário que se vende na televisão. Então, só isso que eu gostaria de enfatizar. O nosso trabalho é muito mais do que as pessoas pensam que a gente faz. Perfeito. Vocês aqui estão, de fato, na retaguarda, né? Lembrando que o que se tenta trazer em termos de propaganda da cultura está muito associado aos grandes veículos de comunicação, né? A essas propagandas de artistas que, a partir da sua visibilidade, trazem justamente, assim, a partir dos relatos que vocês estão trazendo, a constatação que eu venho pensando aqui é que há uma dissonância completa, de fato, entre um contexto de que a cultura neste governo está ótima, não requer nenhuma forma de crítica, e que, na verdade, quando a gente vê, né, a situação, o contexto dos servidores, a considerar uma greve que já tem quase um mês, né, que não é uma realidade, né? Então, o que se vê mesmo é uma certa maquiagem, de alguma forma, né? Tentar estampar ali uma marca de um governo que, de fato, se diz valorizar a cultura, mas não valoriza os seus servidores. Então, quer dizer, há uma dissonância completa. E aí tem um ponto, Evandro e Gladys, no documento que vocês enviaram, que eu queria muito ouvi-los. Eu vou até colocar aqui na tela, que no começo do documento, é um documento que vocês apresentaram para justamente justificar a greve, né, e trazer realmente toda uma contextualização. E o que me chamou a atenção é que há uma tentativa de negociação de 20 anos. Quer dizer, não é de agora. Não é uma negociação que está acontecendo a partir, claro, da tentativa de desmonte e real da extinção do Ministério da Cultura no governo autoritário de extrema-direita, que foi do Bolsonaro, no governo golpista do Temer, mas há um diálogo de 20 anos. Eu não sei se vocês estão vendo aí, gente, acho que sim, né? Esse é um documento que a Gladys me enviou, junto com o Evandro, e aí eu queria ouvi-los um pouco, assim, desse histórico dessa negociação, porque o que se tem aqui, vou tentar traduzir aqui um pouco da minha leitura, claro, né, mas vocês podem falar muito melhor, é que há um processo que vocês até estabelecem o que foi a partir das reivindicações cumprido, o que não foi cumprido e o que não foi atendido. E o que está previsto aqui é criação de carreira, concurso, reajuste de estrutura de remuneração, adicional de qualificação. Então, assim, tem um quadro que vocês apresentam e mostram que a reivindicação ela não é de agora, ela não é a partir deste cenário, deste governo Lula 3. É uma reivindicação de 2 décadas. Então, se vocês puderem até falar um pouco desse quadro e tentar traduzir um pouco desse histórico mesmo, né, do que se tem, então, dessa luta que já tem aí pelo menos esses 20 anos. Deixa eu só... eu gostaria de deixar bem claro aqui, é claro que a gente está num momento de indignação, e eu acho que é isso, a gente precisa partir da indignação para solicitar mudança. É óbvio que depois de um governo golpista igual o do Temer, e de um nazi-fascista igual do Bolsonaro, que não tinha como o Lula 3 salvar a pátria, né? Então é óbvio que a gente está falando de um desmonte de muito tempo, e que é muito difícil da gente conseguir resgatar. O MINC, ele é sempre aquele ministério que ele acha que é possível a gente não ter quando se faz uma nova estrutura do executivo. Então, nós temos aí realmente o MINC ficando numa situação de secretaria, né? E aí nós vamos ficar debaixo do Ministério da Cidadania e depois do Turismo. Então, é óbvio que eu não posso esquecer que há no governo Lula 3 uma tentativa de resgate a algumas coisas que a gente perdeu, né? É óbvio que a gente está esperando, e a gente espera mais um monte de letrinha colada num prédio,
né, que diz que é mínimo e que não é secretaria. Só que, assim, há um desmonte muito grande, né? Só que qual que é a grande tristeza? Nós estamos falando de 2 décadas de reivindicações, só que o Lula é Lula 3. A primeira reivindicação nossa, em 2004, já é Lula. A segunda, que nós temos em 2007, já é também. Então, qual a grande questão? Nós estamos falando de acordos coletivos que fala para a gente paralisar a greve, que a gente vai ser agido, a gente se desmobiliza, todo aquele termo de cooperação, eles não cumprem. E por que eles não cumprem? Eles não cumprem porque há uma tentativa de falar para a gente que nós, servidores da cultura, temos menor valor. Então, é óbvio que nós tivemos um avanço quando a gente sai do plano geral de carreiras do ativo e a gente vai para um plano da cultura. E aí, sim, nós temos aí uma gratificação junto com o salário base. Só que a gente não pegue com o de carreira que a gente tem, ter tensão de servidores. Então, eu gostaria de exaltar o grupo de trabalho que foi feito pelo MINC, de servidores maravilhosos do IFAM, do IBRAM, de todos que vocês imaginarem, tanto é que na apresentação, eles que fizeram todo o levantamento de gasto, custo. Por quê? Porque o MINC também, com a ministra Margarete, ela está tentando também, então ela está completamente a favor dos servidores, estipulou um grupo de trabalho, em 75 dias, a gente entregou para eles o quê? Entregaram para a gente o que a gente tinha que fazer nosso plano da cultura. O plano de carreiras da cultura é um plano de carreira que até a minuta está pronta. A gente está falando ali qual que é o impacto, quantos servidores nós somos, se for dado o que a gente está pedindo, qual vai ser o impacto do orçamento, e isso é muito importante porque a gente não pode dizer sem falar, né, de onde isso vai ser retirado. Então, tudo isso foi entregue por esse grupo. Eu estou falando de um grupo altamente qualificado e que fez a lição de casa e que dava para, em agosto, o Ministério da Gestão e Inovação ler o que a gente estava pedindo e falar com a gente em menos de 15 dias. Só que aí eles não sentam para poder falar sobre o que a gente escreveu. Então, assim, a gente está falando de um setor que, às vezes, as pessoas pensam, mas cultura dá gasto. Cultura real que entra na cultura, R$1,6 a gente recebe de volta. Então, ainda que ela não seja gasto, mais de lucro do que ela gaste, ainda é um setor que faz parte de 3,11% do nosso PIB, mas ainda não tem visibilidade. Então, o que estamos entrega o que recebe. E não dá mais para a gente ficar sem um plano de carreira, porque nós estamos perdendo servidores. E o que as pessoas não conseguem compreender é que, assim, a gente perde, que não é na mesma proporção da gente conseguir repor. Então, se esse servidor sai, todo o conhecimento dele sai com ele. E a gente não consegue fazer essa reposição. E, assim, hoje nós estamos numa situação em que o MGI disse que não vai sentar com a gente para conversar. Vai ser agora um acordo interministerial. Então, o MGI vai sentar junto com o MINC para falar do plano de trabalho de carreira dos servidores. E aí eles estão dizendo para a gente com um cronograma que é risível, que é em outubro. Por quê? Porque aí, se a gente não aceitar, não tem como a gente entrar na lei orçamentária de 2026. Então, assim, eu não vou falar que um grande apoio do MINC, não vou falar que não tenha uma mesa que foi aberta em 2024, completa citada, números falando o que a gente está querendo. O nosso setor é tão desvalorizado que nós, servidores da cultura, especializados no nível superior, somos o nome de técnico. Técnico no executivo, ele só serve para quem é de nível médio. Quem é de nível superior é analista. Então, nós, servidores técnicos, a gente é de nível superior, mas a gente é tratado como nível médio. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês é que foi entregue um plano que talvez precise de ajuste, mas é um plano extremamente bem escrito, feito por um grupo extremamente qualificado, que sentou com a Margarete Menezes, com toda a secretaria, junto com os recursos humanos do Ministério da Cultura, só que a ministra Margarete não tem gerência sobre o MGI, ela não tem gerência sobre o que vai para ser votado sobre o da nossa carreira, mas ela está para conversar e sempre manteve muito aberto o diálogo. Agora, o que nós estamos falando? O MGI não sentou, não leu o que a gente escreveu, e assim, eu acho muito difícil que o MGI escreva
algo em 75 dias na qualidade que os servidores da cultura escreveram, com todos os números que a gente precisava apresentar, com uma minuta daquilo ponto a ponto, como a gente precisava mudar, alterar os nomes, as nomenclaturas dos cargos, porque foi isso que o grupo de trabalho entregou. E não tem justificativa para tanto tempo sem o MGI sentar com a gente para conversar. Então, começou a conversar porque fizemos greve, tivemos o apoio de alguns parlamentares, e aí não político, partidário, todo mundo do PP, do PL, do União Brasil assinaram, foram 124 assinaturas, mas o que nós estamos aqui denunciando? É que o MI vai colocando empecilhos para poder falar que é como se a gente estivesse solicitando alguma coisa e eles não soubessem o que é. Eu estou dizendo que nós entregamos um documento onde a gente coloca números, onde a gente coloca toda a nossa trajetória de batalha, de luta, aquilo que não foi atendido, valor no orçamento, o quanto isso vai impactar em 2025 e 2026, quantos somos, quantos aposentados e pensionistas são. Então, isso não, eu não estou falando de dados que é em nossa cabeça, eu estou falando de dados consolidados, que poderia ser lido por qualquer pessoa minimamente alfabetizada e entregar para os servidores em 20 dias. Então, é muito tempo se a gente tem uma resposta. É muito tempo o MGI, em vez de falar logo que não quer fazer a negociação com a categoria, eles simplesmente vão postergando. A gente vai perdendo prazo, ano que vem já é eleição, e aí, né, a gente vai ter que ficar pensando, né, o que é menos pior no dia da eleição, já que nós, servidores da cultura, somos a base eleitoral do atual governo. Então, é isso que a gente está pedindo para o atual governo. A gente estava lá, fazendo passeata, entregando panfletagem, vocês, porque viram que eu ia voltar. Para a cultura lá, não é emplacar e falar que tem um ministério. A gente precisa de servidores que serão atendidos com seus planos de carreira. Nós demoramos 20 anos, chegarmos na última faixa, nível do nosso pagamento, do valor que a gente vai se aposentar. 28 anos numa carreira, quando todo mundo chega em 20 anos. Então, assim, o que nós estamos aqui requerendo é, no mínimo, que se leia o que a gente entregou para que se negocie, mas tem que são inegociáveis. A gente não abre mão de que a gente tenha um plano de carreira proporcional à complexidade do trabalho que a gente executa. E a gente não quer ser tratado como uma área transversal. Nós somos uma área que tem especialistas, suas especificidades, e precisa de uma carreira, conforme a Constituição Federal nos garante, de acordo com a complexidade do trabalho que executa. E é isso que o MGI está se negando a fazer. Muito bom. Inclusive, essa era uma das perguntas, Gladys e Evandro, que eu gostaria de fazer, que é exatamente essa conversa com o Ministério da Cultura. Mas, a partir da sua fala, Gladys, o que me parece é que essa conversa não é necessariamente com o Ministério da Cultura, e sim com o MGI, né? Com o Ministério da Gestão e Inovação. Ou seja, esse plano, esse documento, inclusive, que está assinado até pela própria, assinado que compõe, na verdade, né? A partir do estudo que vocês fizeram, assinado pela própria ministra do Ministério da Cultura, a Margarete Menezes, mas o que me parece que a questão aqui que está colocada é em relação ao MGI, ao Ministério da Gestão e Inovação. É isso? Esse é o ponto, quer dizer, a minha pergunta é, o diálogo, de fato, de vocês, enquanto servidores em greve, tem com o Ministério da Cultura, mas o que me parece é que a negociação não é com o Ministério da Cultura. É isso? Posso, Gladys, me permite? Sim, porque todo o processo de articulação com o Ministério da Cultura ele foi feito com apoio da ministra, né? Quando a gente conseguiu articular esse plano de carreira e submetê-lo ao Ministério da Gestão e Inovação, o trabalho de articulação do MINC estava concluído até aquele momento. Ou seja, todas as diretrizes que nos foram passadas para a construção desse plano de carreira, em princípio, nós atendemos a essas diretrizes. A forma de reestruturação, as premissas, né, desse processo de reestruturação de carreiras, a forma como a gente conseguiu, né, na nossa expectativa, atender ao corpo de funcionários e servidores efetivos da instituição, sem esquecer os aposentados, que também, né, essa conquista é para
para que a gente consiga compartilhar com todos os funcionários e servidores que participaram dessa história de mobilização. Porque nesses 20 anos, né, de negociação, de processo de mobilização, de greve, o que a gente teve foi uma série de acordos, de termos assinados, inclusive, de compromissos não cumpridos. Então, a gente tem um histórico, né, de compromissos que foram ficando por terra. E a gente teve algumas conquistas, sim, né? O movimento grevista de 2005 conseguiu, a conquista foi o concurso, pelo qual eu ingressei no Instituto. Foram mais de 200 cargos que foram providos com esse concurso. Ou seja, tiveram conquistas? Sim, tivemos conquistas, mas foi também uma série de compromissos não cumpridos. E aí, esse plano de carreira, ele espelha essa experiência toda de mobilização, porque também o plano de carreira que a gente almejava em 2007 não é mais o plano de carreira que foi submetido agora. Teve todo um processo, né, de amadurecimento, inclusive, de entender como seria viável, né, esse plano de carreira dentro da estrutura de cargos do governo federal hoje. E tentar atender essas premissas, essas diretrizes, para que o plano de carreira fosse viável e fosse aprovado, né? Todo o esforço do grupo de trabalho que a Gladys menciona, que se mobilizou no ano passado para desenhar esse plano de carreira, foi no sentido de conseguir atender as expectativas e de conseguir, de fato, valorizar a especificidade desse trabalho técnico, como a Gladys colocou, que é um trabalho que demanda muita qualificação e que assume muita responsabilidade em relação à condução dessa política pública. Então, de fato, o MINC apoiou todo esse processo e ele foi encaminhado para o MGI de acordo com os prazos estipulados, mas o que aconteceu foi que a gente não viu retorno do MGI. E aí, toda essa mobilização agora para esse movimento de greve, e a gente finalmente conseguir, pelo menos, ser ouvido, ser recebido do MGI. A gente, né, depois que a gente entregou o plano de carreira, a gente sequer tinha sido recebido para pensar em ajustes. Eles sequer propuseram ajustes. A gente tem, né, na verdade, a impressão de que eles sequer leram, porque na primeira reunião, e agora já depois desse movimento de greve deflagrado, no finalzinho de abril, né, começo de maio, que o movimento foi crescendo, principalmente na primeira semana de maio, a gente finalmente teve uma reunião com o secretário responsável do MGI, e ficou evidente para todos os que participaram da reunião que eles não conheciam o plano de carreira. Ele sequer havia lido, porque ele começou a fazer uma série de demandas que o plano de carreira deveria atender, e as pessoas que estavam presentes dizendo, não, mas atende, não, mas contempla. Essa diretriz está lá, está no plano de carreira. Não tinha sido lido em 9 meses. Sequer lido, sequer avaliado, nenhum retorno. E aí, nesse processo de negociação, já, né, dentro do movimento de greve, o MGI apresentou um calendário que a gente considera irreal, que foi muito mal recebido pela categoria, porque esse calendário apresentado pelo MGI, do que seriam os ajustes necessários do plano de carreira, ele se posterga até outubro, às vésperas do fechamento das propostas para entrar na lei orçamentária. Ou seja, se qualquer coisa der errado, se qualquer coisa, né, enfim, se o processo não caminhar como a gente gostaria ou como a gente reivindica, a gente vai chegar às vésperas desse calendário, né, do limite para ele entrar na lei orçamentária, e o MGI pode chegar com uma proposta que não diz respeito ao que está sendo reivindicado, né, que não dialoga, de fato, com o plano de carreira. Evandro, mas, existe alguma justificativa, ou seja, uma resposta, assim, eles retornam para vocês: "Olha, não tem orçamento, não é possível, a gente ainda precisa avaliar". Há algum tipo de retorno, assim, a partir das reivindicações de vocês? É isso que a gente está pedindo agora. Um retorno de fato sobre o que foi apresentado do plano de carreira, porque não houve retorno nenhum. Não houve, por exemplo, uma devolutiva do MGI dizendo, não, olha, formalmente, oficialmente, né?
Esse plano de carreira não atende às expectativas do Ministério, porque a gente pensa na reestruturação da carreira. Não houve retorno, não houve devolutiva. Então, a gente não sabe, de fato, o que a MGI pensa sobre esse plano de carreira. Então, é isso que a gente está exigindo. Nesse momento, a gente está se mobilizando para fazer uma contraproposta de um calendário que seja muito mais enxuto, porque não há necessidade de a gente ficar 4 meses discutindo esse plano de carreira. Quaisquer ajustes que o MGI requeira para o plano de carreira, a gente tem uma mobilização de uma base, né, que está pronta a responder o mais rápido possível, para que a gente tenha uma chance real. O que a gente quer, na verdade, é uma chance real de que esse plano de carreira saia, que ele seja considerado no tempo que ele tem que ser considerado, com segurança, para entrar na lei orçamentária de 2026. Porque depois disso, Thalita, a gente não tem segurança de mais nada. Né? Se não entrar nesse calendário, enfim, o ano que vem é um ano eleitoral, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem uma janela de oportunidade agora para fazer valer todo esse esforço de mobilização que tem 20 anos. E o prazo é quando? Olha, a gente está tentando para que esse prazo seja abreviado para julho, porque já existe, né, uma movimentação de apresentação da lei orçamentária que é muito antes daquela data final de outubro. Né? Então, a gente precisa que isso entre logo, porque tem todo um processo de avaliação aí também. Né? Uma vez que o plano de carreira esteja pronto, o MGI concorde com as linhas gerais do plano de carreira, ele precisa ser avaliado, por exemplo, pelas áreas jurídicas, tanto do Ministério da Cultura quanto do MGI, para dar o aval, ok, para ele ser encaminhado para as instâncias referentes à lei orçamentária. Ou seja, se a gente não faz isso em tempo célere, que seja de fato viável, não vai ser em outubro e a gente vai poder fazer quaisquer ajustes e aí ter alguma segurança em relação a esse pleito. Então, a gente está pedindo, né, se mobilizando para responder nesse momento que o calendário que o MGI apresentou não é viável, não é confiável, ainda mais desse histórico de termos não cumpridos. Né? A gente tem receio que seja mais um compromisso não assumido, não cumprido, que, de fato, para ser muito honesto, até agora o MGI não se pronunciou oficialmente sobre o nosso pleito. A proposta de calendário foi mandada por e-mail para as centrais sindicais. A gente não tem a resposta pela demanda de uma mesa de negociação, que o MGI está dizendo que não quer abrir uma mesa de negociação. Ou seja, a gente tem sequer um compromisso firmado até o momento. Sim. Então, é essa insegurança que a gente vive no momento. Sim, agora, aí por último mesmo, né, assim, a última questão que eu gostaria muito de ouvi-los, acho que a Gladys, no começo da sua fala, você trouxe isso um pouco, mas queria muito que vocês pudessem falar um pouco mais, porque quando a gente está falando aqui de greve, muitas análises talvez desonestas vão cair naquele chavão de que é apenas algo da categoria que pede melhorias, como se isso não fosse legítimo, tá? Já partindo dessa premissa, mas como se fosse algo pura e simplesmente por reajuste ou plano de carreira, quando na verdade a gente está tratando aqui de cultura, né? E acho que vocês vêm falando um pouco isso aqui nessa nossa conversa, mas eu gostaria muito de ouvi-los, o entendimento de vocês enquanto servidores da cultura e que tem isso na própria carreira de vida, né? A partir das pesquisas, vocês, né, que têm graduação, pós-graduação, especialização, experiência na teoria e na prática, sobre aquilo que se debruçam no trabalho de vocês. E eu queria ouvi-los, então, a partir disso, do quanto isso é importante, a partir do entendimento da cultura sendo um projeto de país, né? E não apenas como algo que se limita apenas no processo de greve, né? Acho que o mais importante de tudo isso, e isso que eu queria ouvi-los, é esse entendimento da importância da valorização da carreira de vocês, porque isso, na verdade, é valorizar a cultura do país e, portanto, valorizar aquilo que nós temos
mesmo na construção da nossa identidade, na construção da nossa memória, na construção da nossa história, na valorização daquilo que a gente tem e colocar isso como prioridade no sentido da gente ter, de fato, algo que cada vez mais eu me certifico que nós não temos. É um projeto de país e que coloque, então, a cultura como uma das suas prioridades mesmo, sabe? Então, a partir desse meu comentário que eu queria muito ouvi-los, para a gente não ficar no entendimento aqui de que a gente só está falando de servidores que estão em greve. Não é sobre isso que a gente está falando, ainda que seja também, sabe? Fiquem à vontade, quem quiser falar, acho que a Gladys, eu não sei se travou novamente. Posso só começar, já de você me Por complementa? favor, eu acho que pode. Olha, Thalita, a gente vê isso como um projeto é uma política de Estado, né? Não é uma política de governo. A valorização dessas políticas voltadas ao setor da cultura, ela tem a ver com uma ideia de país mesmo, e principalmente dentro desse histórico recente, desses últimos governos, né? De manutenção da democracia. Né? A gente viu no 8 de janeiro de 2023 o quanto movimentos autoritários podem ameaçar a ideia de país, a ideia de democracia, para a qual a cultura é um elemento fundamental. Né? A gente teve depredação do patrimônio histórico, patrimônio cultural de Brasília. A gente teve, durante esses 6 anos, de 2016 a 2022, um ataque constante a qualquer política voltada para a valorização de comunidades tradicionais, de comunidades mais vulneráveis, para a valorização do patrimônio natural, do meio ambiente. Então, a gente está trabalhando aqui, esse pleito, ele envolve a manutenção de uma política de Estado, a sobrevivência de instituições de Estado, algumas delas centenárias, como a Biblioteca Nacional, e o IFAM, que daqui a pouco também já está fazendo 100 anos. Né? É a manutenção de uma política que se pretende uma política acessível à sociedade brasileira. Assim, a gente, obviamente, não tem a pretensão de representar a sociedade brasileira, mas a gente tem, pelo menos, a expectativa de que a sociedade brasileira se veja representada nessas políticas. E isso não pode ser uma política de governo pelo movimento que a gente viu de destruição, de destabilização, né, de desmoralização dessas políticas nos últimos anos. É a ideia de fortalecer essas instituições, você fortalece o quadro de funcionários, retém o quadro de funcionários, você fortalece essas instituições, você fortalece o orçamento para que essas instituições consigam levar adiante essa política pública e efetivar, de fato, o que ela se propõe para a sociedade. Enfim, para a gente é o mínimo que se espera quando a gente pensa a cultura, o patrimônio cultural, a literatura, o audiovisual, como expressões, né, de uma sociedade que se permite diversa, que se permite plural, né, que não é uma sociedade que se vai encastelar em determinados dogmas. E a área, talvez a área da cultura, seja mais subversiva, né, a qualquer movimento autoritário que tenta fechar, né, as perspectivas. Né? A cultura vai tentar sempre extrapolar. Só que para isso a gente precisa da manutenção das estruturas, né, das instituições públicas que vão conseguir levar essas políticas públicas adiante. A gente não leva essas políticas públicas adiante com discurso somente. Embora o discurso seja importante, seja efetivo, ele tem que estar sempre presente, a gente precisa de pessoal, a gente precisa de instituições fortes. Enfim, é o que a gente vê, a gente associa sempre cultura à democracia, né? E não é à toa. A gente viu o quanto isso foi importante nos últimos anos. Acho que é isso. Perfeito. Eu acho que a Gladys caiu. Não sei se ela está tentando voltar aqui para a gente poder finalizar. Eu vou aguardar um pouquinho, vou ler alguns comentários que chegaram. Ela voltou, olha só. Gladys, eu vou te colocar novamente aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue. Pronto.
Se você quiser falar, fica à vontade, já está na tela novamente. Oi, vocês me ouvem? Ouvimos. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Desculpa, é porque minha internet aqui caiu, né? A gente que mora aqui no extremo sul de São Paulo. Eu só gostaria de complementar na última pergunta sobre essa questão da relevância e importância, né, do cargo da cultura. Nós estamos denunciando greve porque é grave, porque a gente é servidor, mas a gente também é cidadão brasileiro, né? E a gente sabe que a cultura que a gente pratica dentro da instituição como o IFAM, uma cultura que nós fazemos relevância da cultura, da arqueologia. Arqueologia, por exemplo, é essa área de comunidades que não estão nos documentos oficiais. Então, por isso, às vezes, a arqueologia é tão atacada, e é por isso que a arqueologia, dentro do IFAM, não tem um departamento ainda. Então, por que é importante? Hoje, a Fundação Cultural Palmares não está no licenciamento ambiental. Então, boa parte dessa parte de quilombos indígenas é feito pelo IFAM, pela essa parte, né, que a gente faz aqui. É muito importante a gente falar sobre a portaria 135, que foi agora publicada pelo IFAM, que reconhece, né, e faz o tombamento declaratório dos antigos quilombos e dos seus documentos. Eu acho que é importante a gente pensar que essa cultura que a gente faz hoje no MINC e suas vinculadas, é essa cultura que vai valorizar o que nos garante a nossa identidade coletiva. Eu gostaria também de que fosse falado que a gente não pode esquecer do lítio, do pônio, os crimes, golpistas de 8 de janeiro, né? Um dos crimes que está disputa a ele é o crime de deteriorado, né? Então a gente não pode utilizar o patrimônio tombado Gladys, não está dando para te ouvir. Está cortando de ouro lá em bastante. Salvador, mas a gente não está dando. Tá ruim, cortando né? muito. Eu vou pedir para você fazer o seguinte, se Então, você só gostaria puder. de. Eu vou pedir, Gladys, se você puder, porque a gente vai certamente continuar falando sobre essa questão e atualizando sobre a greve. Se você puder fazer um vídeo, aí fica à vontade para a gente poder mostrar aqui nos nossos próximos programas dessa sua fala, porque é muito importante, é muito contundente. Eu acho que vale a pena, mas é porque realmente não está dando para ouvir, para entender, né, a linha de raciocínio, porque está cortando muito. Infelizmente. E essa coisa da internet faz parte. Infelizmente, não tem como a gente fugir, porque a gente está aqui com os nossos recursos todos, então é, é isso mesmo, não tem problema nenhum, tá vendo? Então é isso. Eu vou pedir vou falar com a Gladys, viu, gente? Porque as pessoas gostaram muito aqui da participação de vocês, Evandro. E aí a gente vai seguir falando sobre isso, até pedir para vocês. Eu estou em contato com a Gladys para que vocês vão atualizando a gente, né? Como é que está o cenário, as negociações todas, para a gente poder ir falando aqui com a nossa audiência, porque isso é extremamente importante. Então é isso. Quero te agradecer, Evandro. Se quiser falar, trazer mais algum comentário, fique à vontade. Mas já adianto, então, o meu agradecimento por se disponibilizar, estar aqui, trazer esses detalhes todos, conversar conosco aqui no Farol Brasil, no Noite Brasil. E é isso. Obrigada por tudo aí, por ter vindo aqui. E a gente continua falando e torcendo aqui para que vocês consigam, de fato, terem as questões aí todas atendidas, né? Que isso é bom para o país. É bom para todos nós, né? Ter os servidores da cultura devidamente valorizados. Com certeza. Nós é que agradecemos, Thalita, vocês aí do Farol Brasil por nos dar esse espaço, né? Essa possibilidade de interlocução, de contar um pouco da nossa história de mobilização.
e agradeço ao público também que nos acompanhou até aqui. Em nome de todos os servidores do Ministério da Cultura, todos os meus colegas que estão mobilizados aí nesse movimento, agradecemos muito a vocês por essa oportunidade. Obrigada. Até a próxima, Evandro. Tchau, tchau. Até.